Seja bem-vindo ao Enciclopédia Futebol. O vídeo de hoje é sobre a principal revelação do seu time na última década. Lembrando que nesse vídeo nós estamos levando em consideração apenas os jogadores que fizeram a transição da base para o profissional na mesma equipe. Antes de começar, eu lembro a vocês que o aplicativo OneFootball está transmitindo ao vivo e com imagens os jogos do campeonato francês e alemão de maneira 100% gratuita. Para acompanhar estrelas como Neymar, Lewandowski e Bruno Guimarães, você precisa baixar o app do OneFootball clicando no primeiro link da descrição desse vídeo. O app do OneFootball também traz notícias, partidas em tempo real, vídeos, resultados, estatísticas e muito mais. Baixe agora mesmo clicando no primeiro link na descrição aqui embaixo. Começando com o América Mineiro, nós temos o atacante Richarlison. O jovem jogador teve uma curta passagem no time profissional do Coelho, mas foi importante no acesso para a Série A em 2015. Antes de brilhar pelo Everton da Inglaterra, Richarlison também defendeu o Fluminense e o Watford. O Atlético Paranaense é reconhecido pelo seu grande investimento na base. Nesses últimos anos, a grande revelação da equipe foi o lateral esquerdo Renan Lodge. Ele participou do título da Copa Sul-Americana de 2018 e foi vendido meses depois para o Atlético de Madrid pelo valor de 20 milhões de euros. Um dos principais atacantes em 2020 no futebol brasileiro foi o Luciano do São Paulo. Poucos se lembram, mas o jogador foi revelado pelo Atlético Goianiense no início de 2012. Pelo rubro-negro, Luciano disputou apenas 6 jogos e marcou 4 gols. O Atlético Mineiro viveu em 2013 seu principal ano na história. Além de contar com Ronaldinho Gaúcho em grande fase, um dos destaques da equipe foi o ponta Bernard. O jogador, inclusive, foi convocado por Filipão para a Copa do Mundo meses mais tarde. Atualmente, Bernard defende o Everton da Inglaterra. Outro bom jogador que atua na Premier League é o zagueiro Gabriel Magalhães. O defensor foi contratado pelo Arsenal após grande temporada no Lille da França. Aqui no Brasil, Gabriel iniciou sua carreira profissional no Avaí. Um dos jogadores que mais deixaram saudades no Bahia foi o meia Anderson Talisca. Entre 2013 e 2014, o jogador foi a grande estrela do tricolor e acabou sendo vendido ao Benfica com apenas 20 anos de idade. Em 2018, Talisca decidiu se transferir para o futebol chinês, se tornando um dos jogadores mais bem pagos da liga. Nessa última década, o Botafogo não revelou tantos craques como de costume. Recentemente, o principal jogador que surgiu nas categorias de base do clube alvinegro foi o volante Matheus Fernandes. Atualmente, o jogador faz parte da equipe principal do Barcelona. A grande revelação do Ceará na última década foi o atacante Arthur Cabral. Apesar de ter estreado em 2015, o centroavante acabou estourando 3 anos mais tarde, quando anotou 24 gols na temporada. Arthur foi contratado pelo Palmeiras e rapidamente vendido ao Basel da Suíça. O destaque na Chapecoense é o meia Johan. O jogador foi contratado pelo clube catarinense em 2012, mas só subiu para a equipe principal na temporada seguinte. Em 2020, Johan alternou bons e maus momentos pelo Atlético Mineiro, mas foi muito utilizado pelo técnico Jorge Sampaoli. Um dos jogadores mais consolidados de toda essa lista é o zagueiro Marquinhos do PSG. Titular da seleção brasileira, o defensor iniciou sua trajetória profissional no Corinthians em 2012. Naquela época, ele foi pouco utilizado pelo técnico Tite e acabou vendido para Roma da Itália com apenas 18 anos. Pelo Coritiba, a principal revelação foi o lateral direito Dodô, que defendeu o clube alviverde por 2 temporadas. O Shakhtar Donetsk, clube conhecido por contratar jovens talentos no Brasil, acertou a compra do lateral em 2017. Recentemente, o PSG e o Bayern de Munique demonstraram interesse no jogador.
O ponta Roger Guedes fez a sua estreia como profissional no final do Brasileirão de 2014. Rapidamente, ele se tornou um dos principais jogadores do Criciúma e foi negociado ao Palmeiras com apenas 19 anos. Atualmente, Roger defende o Shandong Luneng da China. Apesar de ter se firmado no momento turbulento do clube, o zagueiro Kaká é o destaque do Cruzeiro. Ele foi titular da reta final da equipe no ano passado, mas oscilou bastante no ano de 2020. Mesmo assim, o defensor demonstra ter um grande potencial e o Cruzeiro pretende lucrar em breve com uma possível transferência para o futebol europeu. O Flamengo vem trabalhando bem com as promessas da base. Além do meia Lucas Paquetá, o clube também lançou o habilidoso Vinícius Júnior em 2017. Com apenas 18 anos de idade, Vinícius foi negociado com o Real Madrid e tem disputado posição com Rodrigo e Asensio. O volante Fabinho, do Liverpool, é um dos brasileiros com grande performance no futebol europeu. Apesar de nunca ter entrado em campo com a camisa do Fluminense, o jogador chegou a subir para a equipe profissional do tricolor, sendo relacionado inclusive para algumas partidas do Campeonato Brasileiro. Outra equipe que oferece uma atenção especial às categorias de base é o Goiás. Uma das grandes revelações do clube esmeraldino na última década foi o volante Thiago Mendes. Atualmente, Thiago é titular do Lyon, líder do campeonato francês. Em 2017, o Grêmio faturou a sua terceira Copa Libertadores. Uma das grandes estrelas daquela equipe era o volante Arthur, revelado pelo tricolor na temporada anterior. Pouco tempo depois, o jogador foi vendido ao Barcelona e também já começava a figurar na seleção brasileira principal. Considerado um dos melhores goleiros do mundo atualmente, Alisson é cria da base do Internacional. Após 4 temporadas no Colorado, o jogador teve uma breve passagem pela Roma antes de chegar ao Liverpool da Inglaterra. Pelos Reds, Alisson já venceu o Campeonato Inglês, a Liga dos Campeões e o Mundial de Clubes. O Juventude também revelou um jogador muito interessante na última década. Trata-se do lateral esquerdo Alex Telles. Antes de ser contratado pelo poderoso Manchester United em 2020, o jogador brilhou com a camisa do Porto por 4 temporadas. Outro lateral esquerdo que se destaca nesse vídeo é o Douglas Santos. Revelado pelo Náutico em 2012, Douglas viveu um dos seus melhores momentos na carreira 4 anos mais tarde, quando foi medalhista de ouro com o Brasil nas Olimpíadas. Atualmente, o lateral defende o Zenit da Rússia. Nos últimos anos, o Palmeiras realizou um forte investimento na sua base. Uma das grandes promessas do clube alviverde foi o atacante Gabriel Jesus. Depois de conquistar a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro com o Verdão, o jogador seguiu para o Manchester City, clube que defende até os dias de hoje. Além disso, Gabriel Jesus é também titular da seleção brasileira. No começo da última década, o principal jogador do Paysandu foi o Iago Pikachu. Mesmo atuando como lateral direito na maioria das vezes, ele marcou 62 gols em mais de 200 partidas pelo Papão. Desde 2016, Pikachu defende o Vasco da Gama. Emprestado pelo Barcelona, o bom lateral direito Emerson atua pela segunda temporada seguida no Real Betis. A trajetória do jogador teve início na Ponte Preta, ao estrear no Campeonato Paulista de 2017. Antes de seguir para o futebol europeu, Emerson também teve uma rápida passagem no Atlético Mineiro. Um dos grandes nomes do Palmeiras na Copa Libertadores tem sido ponta Rony. Após um início discreto na equipe, o jogador parece ter encontrado o grande nível que atingiu no Atlético Paranaense. Rony foi revelado pelo clube do Remo em 2014.
A principal revelação do Santa Cruz nos últimos anos foi o atacante Raniel. Ele defendeu o tricolor entre 2014 e 2016 e conquistou títulos importantes. Além de 2 campeonatos estaduais e uma Copa do Nordeste, Raniel também fez parte do elenco e conseguiu acesso para a Série A em 2015. O Santos é reconhecido por revelar vários jogadores de alto nível para o futebol. Nessa última década, a situação não foi diferente e vários craques do meio do campo para frente foram lançados na equipe principal do Peixe. O melhor de todos eles foi o atacante Rodrigo Góes, que, com apenas 18 anos, foi negociado com o Real Madrid. Já o São Paulo vive situação semelhante à do Santos e também tem revelado muitos jogadores para o futebol europeu. Um dos destaques da base do tricolor foi, sem dúvida, David Neres, que inclusive já figura na seleção brasileira principal. Vale também uma menção ao ponta Antony, companheiro de Neres no Ajax, e também ao zagueiro Éder Militão do Real Madrid. O atacante Joelinton é o único brasileiro do elenco do Newcastle da Inglaterra. O jogador tem tido algumas dificuldades na Premier League, mas teve destaque no futebol alemão. Em 2014, Joelinton foi revelado pelo Sport Recife e conquistou os títulos do Estadual e da Copa do Nordeste. Quem também atua na Premier League é o volante Douglas Luiz. O brasileiro foi uma das grandes revelações do Vasco nessas últimas temporadas, realizando grandes partidas especialmente em 2017. Após uma breve passagem pelo Girona e Manchester City, Douglas acertou a sua transferência para o Aston Villa. E nós encerramos o vídeo com a principal revelação do Vitória. O zagueiro Lucas Ribeiro foi um dos melhores jogadores da equipe em 2018, mesmo com o rebaixamento para a segunda divisão. Depois disso, Lucas foi vendido para o Hoffenheim da Alemanha e atualmente está emprestado ao Internacional até o final de 2021. Se você gostou desse conteúdo, eu peço para que você deixe o seu like, inscreva-se no canal e siga o Enciclopédia Futebol no Instagram. Um grande abraço e até o próximo vídeo!